Faltam 11 dias para a eleição e a última pesquisa Ibope divulgada hoje reforça a tendência de segundo turno. Jair Bolsonaro do PSL lidera as intenções de voto e Fernando Haddad do PT continua em segundo lugar. O último levantamento CNI Ibope mostrou que 82% dos brasileiros consideram o governo Temer do MDB ruim ou péssimo. Mais de 3 milhões de brasileiros não vão votar nestas eleições. A maioria dos ministros do Supremo decidiu cancelar os títulos de quem não fez o cadastramento biométrico. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Em visita a alunos, nossa equipe mostrou como a educação é importante no processo de integração. Os surdos reivindicam hoje que eles consigam participar na sociedade de maneira igual à das pessoas ouvintes. O Jornal da Gazeta, edição das 10, começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O Ibope divulgou uma nova rodada de pesquisa sobre a disputa presidencial. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A diferença entre Bolsonaro do PSL e Haddad do PT é de 6 pontos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. Jair Bolsonaro do PSL tem 27%. Fernando Haddad do PT aparece com 21%. Ciro Gomes do PDT, 12%. Geraldo Alckmin do PSDB, 8%. Marina Silva da Rede, 6%. João Amoedo do Novo, 3%. Álvaro Dias do Podemos tem 2%. Henrique Meirelles do MDB, 2%. Os demais candidatos ou atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos são 11%, não sabe e não respondeu 7%. O Ibope também fez alguns cenários de segundo turno. Entre Haddad e Bolsonaro, o petista fica com 42%, o candidato do PSL 38%. Branco e nulo 16%, não sabe 4%. Em um cenário entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista leva a melhor com 44% e o deputado federal 35%. Branco nulo 17%, não sabe 3%. Entre Alckmin e Bolsonaro, o tucano venceria com 40%. O candidato do PSL ficaria com 36%. Branco nulo 20%, não sabe 3%. Entre Bolsonaro e Marina, o candidato do PSL ganharia a disputa com 40%, a ex-senadora ficaria com 38%. Branco e nulo, 19%, não sabe 3%. 28% dos eleitores avaliaram como alta ou muito alta a probabilidade de mudar de voto. A pesquisa mostrou que para 48% dos entrevistados são baixas ou muito baixas as chances de mudar de voto para evitar a vitória de um candidato que não lhe agrada. É o chamado voto útil. O Ibope também mediu a rejeição dos candidatos. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 44%. Fernando Haddad, do PT, tem 27%. Mesmo índice de Marina Silva. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 19%. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida com 16%. Poderia votar em todos 2%. Não sabe, não respondeu 7%. A avaliação do governo Temer foi a pior desde o início do mandato. O levantamento CNI-Ibope divulgado hoje mostrou que 82% dos brasileiros consideram o atual governo Temer do MDB ruim ou péssimo. Já a população que avalia a administração atual como boa ou ótima manteve-se em 4%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo. Fernando Haddad do PT participou de reunião com representantes do Unicef no centro da capital paulista. O candidato assinou um termo de compromisso para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e combate à mortalidade infantil. O petista voltou a criticar os ataques dos adversários. Segundo o ex-prefeito paulistano, a troca de acusações na campanha não contribui para um ambiente de diálogo e respeito que o Brasil precisa nesse momento. E acenou para os concorrentes no
um eventual segundo turno. Afirmou que poderá conversar com quem quiser se somar ao plano de governo dele. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou a cidade de Santo André, no ABC Paulista. O tucano fez uma caminhada no centro com lideranças políticas da região. O ex-governador disse que, se for eleito, fará a simplificação tributária para gerar empregos. Aos eleitores, o tucano pediu que não levem Jair Bolsonaro para o segundo turno. Afirmou que o candidato do PSL não tem condições de derrotar o PT. Em quarto nas pesquisas, o ex-governador disse que ainda dá tempo de chegar para a próxima fase da disputa eleitoral e disse que a estratégia de campanha não vai mudar para essa reta final. João Amoedo, do Novo, teve um encontro com delegados do estado de São Paulo e fez campanha na Avenida Paulista. O candidato criticou a carga tributária. Segundo ele, a quantidade de impostos tem asfixiado a economia. Amoedo se disse contrário à recriação da CPMF. O candidato ainda classificou como medida tardia a tentativa de unir as candidaturas de centro e evitar o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E criticou o PSDB pela aliança com o Centrão. Disse que a coligação de Alckmin é formada por ex-mensaleiros e condenados. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, continua em boa evolução clínica, sem dores e nem sinais de infecção, de acordo com o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Albert Einstein. E agora vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo, mais bem colocados nas pesquisas. Márcio França, do PSB, fez uma visita às estações do metrô da linha 5 Lilás, que serão inauguradas nesta semana. Candidato à reeleição, ele cobrou recursos federais para o metrô e prometeu melhorar o atendimento da CPTM. Luiz Marinho, do PT, fez campanha na Zona Sul paulistana. O petista afirmou que, se for eleito, vai fazer da educação uma grande prioridade e que vai resolver o problema da criminalidade e desemprego com educação, cultura e esporte. João Dória, do PSDB, fez campanha na Baixada Santista. Ele visitou as cidades de Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão e Praia Grande. O ex-prefeito paulistano disse que quer acelerar a privatização de setores do Cais Santista para tornar o porto mais competitivo. Paulo Scaff, do MDB, passou o dia no interior do estado. O MDBista visitou as cidades de Pederneiras, Jaú e Bauru. O presidente licenciado da Fiesp disse que, se ganhar a disputa, vai investir na hidrovia Tietê-Paraná e na interligação com o transporte ferroviário. Faltando 11 dias para as eleições de 7 de outubro, o Ministério Público de São Paulo intensifica a campanha em favor do voto consciente e do respeito às leis eleitorais. Para explicar as regras da eleição, a campanha faz um paralelo com o universo do futebol. Chamou a lei para dançar, ele vai comprar o voto. Isso é uma caneta. Avançou, puxou o cheque, vai comprar o voto. Denuncia para o Ministério Público, cidadão atento. Mensagens como essa estão circulando nas redes sociais do Ministério Público de São Paulo e também na TV e no rádio. A ideia é mostrar o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral. Uma cartilha no site do MP descreve em detalhes e ensina o eleitor o caminho para denunciar o que encontrar de errado, como compra de votos, o uso de cargo público em benefício de candidato ou de igrejas para pedir voto. A gente mostra o link para que as pessoas possam entrar em contato direto com o Ministério Público e oferecer ao Ministério Público tudo aquilo que elas encontram de errado no dia a dia, porque as pessoas, o cidadão é o próprio fiscal da eleição, porque a eleição é dele, do cidadão. Então ele tem como entrar em contato direto com o Ministério Público, dizer aquilo que está acontecendo de errado e o Ministério Público tomar as providências necessárias. Os publicitários não cobraram pelo trabalho, assim como o árbitro de futebol, Arnaldo César Coelho, cujo bordão deu nome à campanha. A regra é clara. No jogo da eleição, você também apita. Aprenda a denunciar na página do Ministério Público de São Paulo. Do começo do mês até agora, o Ministério Público de São Paulo recebeu 344 denúncias de todo o estado, que podem ser feitas pelo telefone, por mensagens nas redes sociais ou por e-mail. A maior parte é de propaganda irregular, mas há também relato de atos criminosos. Todas as queixas são enviadas ao promotor eleitoral da cidade onde o caso ocorreu. As providências podem ser uma advertência
multa e até uma denúncia à justiça. Quanto mais as regras eleitorais forem seguidas, mais confiabilidade tem o pleito. E não só o pleito, o processo eleitoral todo, né? Que o eleitor saiba e mostre para o candidato que seguir as regras eleitorais é muito importante para o resultado ser esse resultado legítimo, né, que todo mundo deseja na democracia. A regra é clara e você é o juiz, ou seja, quem é o juiz desse jogo é o eleitor. As denúncias de irregularidades cometidas pelos candidatos podem ser feitas no site do Ministério Público de São Paulo, por e-mail ou também pelo telefone 11, aqui de São Paulo, né? 3119-9623. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo cancelamento dos títulos de eleitor de quem não fez o cadastramento biométrico obrigatório. São 3.400.000 eleitores que não poderão votar. A maioria dos ministros votou a favor de manter a norma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre cancelar o título de eleitor de quem não passou pela revisão convocada. O primeiro a se posicionar a favor foi o ministro relator da ação, Luiz Roberto Barroso, que argumentou não haver inconstitucionalidade no procedimento. O pedido liminar para a suspensão da medida foi apresentado pelo PSB, que argumentou ser injusto retirar o direito dos eleitores de votarem por não terem feito a biometria. Também fizeram parte da ação o PT e o PCdoB. Tanto o TSE quanto a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já tinham se posicionado contra o pedido. A Justiça Eleitoral convocou eleitores de 22 estados em 1.248 municípios para a revisão do documento dentro do prazo estipulado a cada região. Segundo o TSE, os nordestinos representam a maioria dos que não se cadastraram, sendo 45% do total. Depois vem o Sudeste com 20%, o Sul com 16%, Centro-Oeste 10% e Norte 9%. A polícia lançou nova fase da Operação Trilho 5X, um desdobramento da Lava Jato contra desvios de dinheiro das obras da ferrovia Norte-Sul. A operação aconteceu em Goiânia, Formosa, Mineiros e Brasília. Cerca de 150 policiais cumpriram 34 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão e 1 de sequestro de bens. A Polícia Federal investiga o destino de aproximadamente 7,5 milhões de reais pagos em propina pelas empreiteiras Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Segundo os delatores, um dos meios usados para o pagamento foi a contratação do escritório do advogado Eli Dourado, sem que houvesse serviços jurídicos prestados. O objetivo da ação é conseguir provas de crimes de lavagem de dinheiro proveniente do esquema de corrupção da empresa pública Valec Engenharia, responsável pela construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema era comandado pelo ex-presidente da empresa, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, e pelo grupo político capitaneado pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto, do PR. Juquinha foi preso e condenado a 10 anos pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e outras 14 pessoas foram presas em nova fase da Operação Lava Jato. Além do Paraná, a Polícia Federal cumpriu 19 mandados de prisão e 73 de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos alvos da operação, batizada de Integração 2, foi Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, que atualmente é candidato ao Senado pelo Estado. Essa nova etapa da Lava Jato tem como ponto central a delação de Nelson Leal Júnior, que é ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Ele indicou ao Ministério Público Federal um imóvel no bairro Água Verde, em Curitiba, que seria o comitê clandestino de campanha do ex-governador. No local, segundo contou, Beto Richa armazenava dinheiro em espécie, fruto de contribuições não oficiais para a disputa eleitoral de 2014. O local não tinha identificação como no comitê oficial, que trabalhava com verbas declaradas oficialmente.
A investigação trata de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato num esquema ilegal relacionado às rodovias federais no Paraná. Segundo o procurador da República, Diogo Castor, foi investigado um esquema que começa no governo Jaime Lerner, passa pelo governo Roberto Requião e continua no de Beto Richa. Ele abrangia todas as 6 concessionárias de pedágio do Paraná e ele não era exclusivo da gestão no DR do senhor Nelson Leal Júnior. Mas ele vinha desde 1999, um esquema de pagamentos mensais de vantagens indevidas por todas as empresas. Durante esses 19 anos de pagamentos de propina, diversas obras foram suprimidas. Segundo o Ministério Público Federal, os valores eram pagos a agentes públicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, subordinado à secretaria administrada por Pepe Richa. Segundo o relato do colaborador, quando começa o esquema em 1999, a arrecadação via BCR é aproximadamente R$120 mil mensais de propinas. Esse valor é reajustado ao longo dos anos. Segundo ele, em 2010 chega a R$240 mil. Se considerar esses valores, o valor médio anual mensal de 180, você vai chegar a algo em torno de 30 e poucos milhões de reais ao longo desses anos, sem atualização monetária. Beto Richa foi preso no último dia 11 e solto no dia 14 por determinação do ministro Gilmar Mendes. O primo de Beto Richa, Luiz Abi, apontado como Caixa Geral de Arrecadação de Propinas, também é alvo de mandado de prisão, mas está no exterior. A defesa dos políticos citados negam qualquer irregularidade. As concessionárias do Anel de Integração do Paraná dizem que colaboram com as investigações. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, teve a pena de uma das condenações na Lava Jato reduzida na segunda instância. A pena de 11 anos e 3 meses foi para 8 anos e 10 meses no TRF4, em Porto Alegre. Ainda cabe recurso. Neste processo, Dirceu responde por irregularidades em contratos para fornecimento de tubos para a Petrobras. Essa é a segunda condenação do ex-ministro na Lava Jato. Ele já foi condenado a quase 31 anos em segunda instância em outro processo. Dirceu ficou preso de agosto de 2015 a maio de 2017, quando conseguiu um habeas corpus. Monitorado por tornozeleira eletrônica, aguarda o julgamento dos recursos em liberdade. A Justiça Federal tornou réus 33 envolvidos em supostas fraudes milionárias durante as obras do Rodoanel Sul. A Justiça acatou a denúncia da Força-Tarefa da Operação Lava Jato contra o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, o ex-secretário estadual de Transportes, Dário Raiz Lopes, e outros investigados por ajustes de preços nas obras do anel viário. Todos foram denunciados por formação de cartel. Parte dos réus responderá também por fraude à licitação. A acusação está baseada em provas de fatos ocorridos entre 2004 e 2015, durante os governos de José Serra e Geraldo Alckmin. E veja a seguir, no Dia Nacional do Surdo e da luta pela inclusão, a importância da educação na integração à sociedade. Até já! No Todo Seu de hoje, Sandra Coverlone e Thales Cabral falam sobre a intolerância. É um assunto muito necessário, a gente tem que discutir. Que é importante a gente falar sobre isso para ir quebrando esses preconceitos, né? Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Eu tomo 9 remédios, muito remédio. Faltava remédio na farmácia. Quando o João Dória assumiu a prefeitura, sempre vou na farmácia ter remédio. A senhora sabe por quê? Tivemos que pedir uma doação de medicamentos e lançamos um programa chamado Remédio Rápido. Esse que a senhora tem usado. Remédio rápido.
Ele prometeu e cumpriu. O Remédio Rápido mostrou que com trabalho e boa gestão, podemos melhorar o programa estadual Dose Certa e beneficiar ainda mais as pessoas que dependem desses medicamentos em todo o estado de São Paulo. Sou Paulinho da Força, o deputado que mais defende os interesses dos trabalhadores e aposentados. Vamos juntos continuar nossa luta na Câmara Federal. 7777 é Paulinho da Força. 7777, o Paulinho é do bem. 7777, o Paulinho defende a classe trabalhadora, sempre faz muito bem. Sou Aline Sartori, 7744. Peço seu voto para deputada federal. Contra as reformas previdenciária e trabalhista, Edna Costa, 7789, deputada federal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Muita gente me pergunta, Baleia, o que você faz como deputado federal? Olha, faço muita coisa, mas o que me dá mais orgulho é poder trabalhar para melhorar o atendimento das santas casas, dos postos de saúde e dos hospitais do câncer. Porque para mim, saúde vem sempre em primeiro lugar. Sou Baleia Rossi, Federal 1515. Conto com você e você pode contar comigo. Governador de verdade, CAF. Deu rede. Deu trave. Deu frango. Todo domingo, toda jogada tá no Mesa para ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área, falta pênalti. Todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Hoje é Dia Nacional do Surdo e da luta pela inclusão. Nossa reportagem visitou alunos de escolas municipais para mostrar como a educação é importante no processo de integração à sociedade. No vão do MASP, a manifestação nesta quarta-feira foi silenciosa. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Surdo. Sensibilizar a população sobre os direitos de pessoas com essa deficiência era a ideia do ato realizado por pais e estudantes de escolas para surdos de São Paulo. Para João Vitor, aluno do 9º ano do ensino fundamental, com quem eu conversei com a ajuda de uma intérprete, essa inclusão começa com acesso à educação. Eu penso que a escola, quando oferece a língua de sinais para o surdo, o desenvolvimento é melhor. Para quem tem filho surdo, como a cabeleireira Karina, além de incluir, a educação transforma a vida deles. A gente pensa no futuro, né? E eu quero que meu filho seja uma pessoa normal, como todas as outras são. A primeira escola para surdos do Brasil foi aberta em 1857 no Rio de Janeiro, em um espaço cedido pelo imperador Dom Pedro II. No início, era só para meninos. Recebi estudantes de todo o país e muitos alunos que saíram de lá fundaram em seus estados de origem escolas, associações e grupos para o ensino da língua brasileira de sinais. Mas só em 2005 é que foram estabelecidas por lei as diretrizes para a educação de surdos no Brasil. Hoje no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma deficiência auditiva e a Libras é a segunda língua oficial do país. A lei federal estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao acesso à educação. No caso dos surdos, é dever do Estado oferecer educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita, a língua portuguesa como a segunda, em escolas e classes inclusivas. O ideal é uma escola bilíngue para surdos. Por quê? Pela nossa língua, pela nossa convivência, pela aprendizagem que é mais rápido do que numa escola que não oferece essa língua. A cidade tem hoje 600 alunos com essa deficiência, matriculados em escolas mistas e regulares da rede pública, que contam com intérpretes, e 800 que estudam nas 6 escolas municipais bilíngues que só recebem surdos. E no ano que vem começa a funcionar a primeira unidade pública de ensino médio da cidade. Que os surdos reivindicam hoje, que eles consigam participar na sociedade de maneira
igual a das pessoas ouvintes. Esta escola na Zona Sul é uma das que recebem apenas estudantes surdos. Aqui eles aprendem com professores que dominam a língua de sinais e com material didático desenvolvido para atender às necessidades deles. Tailane é aluna do 5º ano e sabe como é importante ter uma escola assim. Ela tem o prazer de estudar aqui, porque todos conversam com ela em Libras. Agora o tempo, mais um dia quente aqui na capital paulista. Bastante. Pois é, com máxima acima dos 30 graus. Agora aqui na região da Avenida Paulista faz 22 graus. E ainda pode vir chuva, que é a tendência para os próximos dias. É isso mesmo, Mariana? Olha, segundo a previsão, é isso mesmo. Depois de muitos dias de sol e calor, a recomendação para os próximos é manter o guarda-chuva por perto. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 17 graus aqui na capital e máxima amanhã à tarde na casa dos 29, com chuvas a qualquer hora. Aí na sexta-feira, a máxima cai para 23 graus e no sábado fica em torno dos 24, ainda com muita nebulosidade por aqui, mas sem chuvas previstas. Hoje, o presidente americano Donald Trump mudou o alvo de seus ataques. Ele deixou o Irã de lado para concentrar forças contra a China. Na versão de Trump, Pequim não quer que o Partido Republicano vá bem na eleição por ele ser o único presidente que impôs restrições de comércio com taxas crescentes de exportação. Mais uma vez, Trump não apresentou qualquer evidência na sua acusação. Nos últimos meses, os Estados Unidos impuseram tarifas a produtos chineses no valor de 200 bilhões de dólares, o que provocou retaliações imediatas do país asiático. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, respondeu à fala de Trump, afirmando que a agressiva competição entre os dois países não pode gerar uma polarização extrema que prejudique os negócios. Trump falou também da situação política da Venezuela e dos avanços nos diálogos com a Coreia do Norte. Afirmou que todas as opções estão na mesa, até mesmo o diálogo, caso Nicolás Maduro esteja interessado. Sobre a Coreia do Norte, o presidente afirmou que o novo encontro com Kim Jong-un deve ser logo, mas não deu nenhuma data. O Fundo Monetário Internacional anunciou que está perto de um novo acordo para antecipar mais uma parcela do empréstimo de 50 bilhões de dólares à Argentina. A primeira parcela de 15 bilhões foi liberada logo após a assinatura em junho, enquanto 35 bilhões estavam previstos para ser liberados ao longo dos próximos 3 anos. O governo Macri queimou os 15 bilhões de dólares tentando estabilizar o peso argentino, o que não deu certo. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, e o presidente Macri se reuniram em Nova York. Macri confirmou que a Argentina passa por um período de mudanças profundas, mas que ele tem convicção de fazer os esforços corretos. Macri enfrenta uma greve geral na Argentina contra a política econômica do governo. Ontem, a paralisação de 36 horas afetou mais de 15 milhões de pessoas e paralisou ônibus, metrô, trens e aeroportos argentinos. Buenos Aires ficou deserta. E agora à noite, o FMI confirmou um novo empréstimo de 7 bilhões de dólares à Argentina. O valor é um acréscimo aos 50 bilhões que já haviam sido acordados em junho. O anúncio foi realizado em Nova York pela diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. O presidente argentino, Maurício Macri, que participou da Assembleia Geral da ONU, já havia retornado para Buenos Aires. Bem, nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, até Luciana. Amanhã, Gabriel. Muito obrigado pela companhia. Assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Até amanhã. Confira neste domingo 11 da noite em Hora do Voto, uma entrevista com a candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin do PSDB, Ana Amélia Lemos. Assista agora, Todo Seu.